A gente acompanha a CPI da pandemia, que hoje ouve o ministro Wagner Rosário, da CGU. Enquanto isso, a gente vai agora acompanhar a entrevista concedida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acompanhado do presidente da Câmara, Arthur Lira, e do ministro Paulo Guedes. Vamos ouvir. Do tópico dos precatórios. A dificuldade que se tem de um problema que se apresenta e que precisa de solução. Nós convergimos no fato de que é preciso reconhecer que os precatórios devem ser honrados, afinal são dívidas constituídas por decisões transitadas em julgado, portanto constituem obrigações da União que devem ser cumpridas. Ao mesmo tempo, convergimos com o fato de que o teto de gastos públicos é uma expressão de responsabilidade fiscal e também precisa ser observado e respeitado no país, haja vista a opção que fizemos constitucional de estabelecer esse teto de gastos públicos. E, ao mesmo tempo, uma preocupação que foi também uma tônica da nossa reunião, a preocupação maior, que eu diria, que é com um programa social que possa alcançar o máximo possível de brasileiros, ou seja, haver o espaço fiscal necessário para um programa social robusto que possa, de fato, atender as pessoas do Brasil. Portanto, 3 conceitos que devem conciliar o cumprimento do pagamento dos precatórios, o teto de gastos públicos e o programa social de atendimento às pessoas. Eu disse ontem também, e repito, e todos nós reconhecemos, que não é uma equação fácil, é uma equação complexa, difícil, mas como a política é a arte de escolher, nós estamos encaminhando uma possível solução que, obviamente, o presidente Arthur Lira também tem esse cuidado junto à Câmara e eu também no Senado, de submetermos a quem decide, que são os líderes e os senadores e senadoras, deputados e deputadas em relação a essa matéria. Então, o presidente Arthur Lira vai submeter à Câmara dos Deputados, eu submeterei à reunião de líderes do Senado Federal, um encaminhamento no sentido de que a imposição do pagamento dos 89 bilhões de reais de precatórios, ele deve respeitar, de parte disso, o teto de gastos públicos, a partir de uma atualização desde 2016, que se chega a um valor da ordem de 39, 40 bilhões de reais, que seriam honrados e, dentro disso, aqueles de menor valor, justamente para prestigiar o maior número de pessoas que aguardam o pagamento desses precatórios, que são credores legitimados, que devem ser honrados. Remanesceria um saldo a ser pago, que estaria alheio a esse limite de teto e que, para ser honrado, há caminhos. E os caminhos possíveis que nós tratamos como possibilidades concretas de pagamento desse saldo, para além do teto que limita da ordem de 39 ou 40 bilhões de reais em função desse teto, haveria alternativas propostas e inseridas na proposta de emenda à Constituição, que seriam possibilidades de encontro de contas, de compensações, de realização com ativos, de negociação entre partes, porque precatório, no final das contas, tem um credor, tem um devedor, que podem, então, dentro de um ambiente de negociação, a partir de uma autorização legislativa e constitucional, ter uma negociação que pudesse dar solução a esse saldo da ordem de 50 bilhões de reais já no ano de 2022. Caso não haja essa possibilidade dessa negociação a partir desse rol taxativo de situações em que possa fazer valer esse pagamento precatório, transferir então esse saldo para 2023, respeitando assim o teto de gastos públicos. Essa é uma construção que, portanto, é uma ideia incipiente que nós estamos tratando aqui hoje, que obviamente vai ser materializada na Câmara dos Deputados, onde tramita a PEC relativa aos precatórios, junto aos líderes da Câmara dos Deputados, que possam materializar isso numa proposta de emenda à Constituição e, se aprovado na Câmara, o compromisso nosso no Senado, se essa ideia for realizada na Câmara dos Deputados, ter a maior agilidade possível no Senado, na CCJ e no plenário, para que possa ser aprovado em tempo hábil. O que é importante disso? A agilidade na solução desse problema. Volto a dizer, é a viabilização de um programa social que possa ser implantado o mais rapidamente possível a partir desse espaço fiscal que se libera com essa solução dada aos precatórios. O que nós vamos objetivar é que os 89 bilhões de reais que são dívidas da União possam ser honrados ainda no ano de 2022 a partir desses mecanismos que respeitam o teto de gastos públicos e, ao mesmo tempo, respeitam também os credores desses precatórios e tudo, no final das contas, viabiliza um programa social para o país que, repito, é fundamental. Presidente Arthur Lira. Boa tarde a todos.
Boa tarde a todos. O presidente Rodrigo fez uma análise bem detalhada, bastante clara. Todos vocês conhecem todas as opções que estão postas na mesa. Portanto, que fique claro que há o compromisso do respeito ao teto, há o compromisso de pagar efetivamente os precatórios, há o compromisso de abrir caminhos para a negociação desses precatórios para efetivamente fazer qualquer encontro de contas, tanto público quanto privado desses precatórios, e há, por fim, a criação do novo programa social, que é imperioso que seja esse ano. Depois das explicações do presidente Rodrigo, que foram bastante esclarecedoras, convictas, de uma análise prévia que nós fizemos ontem à noite e hoje de manhã, o importante que vocês entendam é que nós temos que acertar agora os procedimentos. Tem uma reunião agora com os líderes da base, um almoço, mais tarde terei com os líderes da oposição da Câmara, para que nós tenhamos, sobre todos esses aspectos importantes para o país, orçamentários, sociais, fiscais e de cumprimento de decisões judiciais, a gente tenha um acordo de procedimento para andar com o texto consensuado, de maneira que nós tenhamos uma consulta aos líderes de maneira bem ampla, para que a gente saiba como caminhar com relação a procedimentos. O trâmite da PEC na Câmara ele é bem mais complexo do que no Senado, e nós tentaremos nessa conversa, partindo de todas as premissas que foram aqui relatadas, abreviar o mais rápido possível o tempo de tramitação da PEC, se houver acordo de convergência, haja vista as dificuldades. Para o novo programa, é importante reafirmar a importância da tramitação da PEC dos precatórios, por causa do espaço fiscal, e é importante também, conversávamos com o presidente Rodrigo, a tramitação do imposto de renda como fonte. Então, o projeto também encontra-se no Senado, e é importante que seja discutido num tempo hábil para que a gente possa concretizar esse programa ainda este ano. Tudo vai depender desse encaminhamento. O ministro Guedes participou ativamente da reunião aqui hoje, o líder Fernando Bezerra, que vem fazendo uma interface entre os poderes, entre o governo, entre o parlamento também de uma maneira bastante efetiva. Cabe ao presidente Rodrigo e a mim agora fazer essa conversa, negociação, ampliação do debate e que hoje ainda, na leitura da sessão ordinária, eu farei a instalação da comissão especial na Câmara para tratar da PEC dos precatórios. Então, ficou bastante claro, antes que venha algum tipo de pergunta, que não é a tese do CNJ, não é a tese de A ou a tese de B, é a tese do cumprimento do teto de gastos e do respeito às decisões judiciais. Nós temos que encontrar uma saída palpável que nos dê a garantia de atender a todos e manter o Brasil no caminho tranquilo de desenvolvimento e implantação dos seus programas que são essenciais. Vai dar tempo de tramitar e fazer encontro de contas? Bom, pessoal, tudo bem? Muito confiante no nosso Congresso, também no Supremo, de que nós vamos conseguir manter sempre esse duplo compromisso. De um lado, o compromisso social, a responsabilidade social. Durante esse tempo passado, foi a guerra da pandemia. Agora nós temos que justamente lançar uma camada de proteção, recursos para o Bolsa Família, aumentado, justamente para minimizar o impacto que os resultados da guerra trouxeram. Nós tivemos aumento no preço da comida, crise hídrica, uma série de pressões inflacionárias, e nós precisamos proteger as camadas mais vulneráveis. Então, essa é justamente o posicionamento da nossa classe política, com muita competência, justamente dizendo, olha, nós precisamos equacionar isso. O espaço fiscal está na PEC dos precatórios, que nós havíamos enviado. Naturalmente, evoluções vão acontecer a partir disso, justamente pelo processo político, muito bem conduzido pelo presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e pelo presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, e o nosso também líder, Fernando Bezerra, para atender esse duplo compromisso. A responsabilidade social, que é a reposição do Bolsa Família. O Bolsa Família precisa ser fortalecido dentro desse programa mais amplo, que é o nosso auxílio emergencial. É uma ideia de que temos que trabalhar para remover as desigualdades sociais, de um lado. Agora, de outro lado, o tempo inteiro com responsabilidade fiscal, que é o compromisso com as futuras gerações. Então, esse difícil equilíbrio, como foi dito pelo presidente
do Senado e o presidente da Câmara, esse difícil equilíbrio é que é a arte da política, a arte de fazer justamente essas escolhas. E eu acho que nós estamos caminhando muito bem pelo resultado da nossa reunião hoje aqui. Então, quero dizer, renovar minha confiança na democracia brasileira, que tem sempre surpreendido. Enquanto muita gente tenta descredenciar a democracia brasileira, internamente, lá fora, nós surpreendemos o mundo no primeiro ano com reformas importantes, surpreendemos no segundo ano, a economia brasileira voltou em V, vai crescer esse ano 5,5%, criou 1,5 milhão de empregos nos últimos 6, 7 meses, 1.800.000 empregos nos últimos 7 meses, mais 1 milhão de empregos nos últimos 4 meses do ano passado, 300 mil no último mês, quer dizer, continuamos criando empregos rapidamente, retomando o crescimento, as reformas prosseguem, 544 bilhões, o presidente falou hoje 100 bilhões de dólares lá fora de investimentos já contratados. Então, essa conversa que o Brasil não vai crescer o ano que vem, essa conversa é de sempre, quer dizer, o Brasil vai cair 10%, caiu 4%. O Brasil vai ficar em depressão, o Brasil voltou em V, como eu disse que voltaria. O Brasil não vai crescer, o Brasil está crescendo 5,5%. Agora rolaram já a desgraça para o ano que vem, que o Brasil não vai crescer o ano que vem. Vai crescer o ano que vem. Então é importante eu renovar aqui a minha confiança na democracia brasileira, confiança na capacidade de articulação, de decisão e de fazer as escolhas difíceis, tanto no Senado quanto na Câmara. E saímos dessa reunião bastante satisfeitos com a evolução em relação à nossa posição inicial. A nossa posição inicial está na PEC, que foi mandada lá. De lá para cá, muita coisa boa está sendo melhorada. Obrigado. Então, o parcelamento dos